Fala aí, pessoal da Provedor, tudo bem, gente? Tá morrendo de saudade? Primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro E, I love you. Então bora lá, gente. A gente deu uma revisada aí nos nossos conjuntos naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. São 5 conjuntos que vocês precisam saber, gente. A partir de agora a gente tem que saber de cor o que significa cada um. A gente vai começar com umas simbologias aí agora. Então só pra gente dar uma retomada aqui. Ó, naturais, eu falei que entra os positivos e o zero. Inteiros, entra zero, positivo e negativo. Racionais, zero, positivo, negativo. Decimal, que é número com vírgula. Dízima não periódica. E o quê? Qual falta? E aí, completa pra mim isso aí em casa. Fração, sabia que você ia acertar. Beleza, irracionais. As dízimas não periódicas, que são aqueles números que são infinitos, mas não repetem. Por exemplo, 5,93543 são infinitos, mas não repetem. O pi, que é um número infinito também, 3,14, 16, e vai indo, vai indo, vai indo. E as raízes não exatas. E os inteiros entram tudo, com exceção das raízes quadradas de números negativos. Lembrando, vai ter uma continuação dessa raiz quadrada aí de número negativo. Mas a gente está pegando aqui o básico para depois ir aprofundando. Então, se eu quisesse falar, por exemplo, ó, o número 4. Ele está dentro, ó, vou até escrever, está dentro dos naturais. E aí, o que você acha? O número 4 é um 4 positivo, está dentro dos naturais. Lembrando, os naturais entra número positivo e o zero. Logicamente, a gente vai falar, sim, é uma afirmação verdadeira. Porque o 4 é positivo, ele está dentro dos naturais. Beleza. Só que ao invés de falar está dentro, na matemática a gente tem símbolo para quase tudo. Ao invés de falar está dentro, a gente fala que o 4 pertence, tá? Um símbolo matemático que chama pertence aos números naturais. Então, ao invés de escrever no português, estamos escrevendo matematiquês. Número 4 pertence aos naturais. E se eu tivesse, por exemplo, um menos 4, ele pertence ao número natural? Lembrando, ó, no natural entra o zero e o positivo. Então, qualquer número tem essas características de ser positivo inteiro, claro, sem ser número quebrado, e o zero entra nos naturais. Só que aqui eu tenho negativo. Então, o 4 negativo, ele na verdade não está dentro, ou seja, ele não pertence. Então, vou colocar uma barrinha aqui. E aí a gente tem dois símbolos novos. Esse símbolo que é o E, quer dizer pertence. E esse com a barrinha quer dizer não pertence. Vamos dar um exemplo um pouco mais prático. Essa caneca pertence à minha lista de desejos. E meu aniversário é 8 de novembro. A gente já vamos pensando nisso. Brincadeira. Beleza, então o E pertence, o E cortado não pertence. Pô, Thiago, posso fazer o E assim? Não. Esse é um outro símbolo que chama existe. Posso fazer o E assim? Não. Esse é um outro símbolo que entra na parte de logaritmo que chama logaritmo neperiano. E aí isso aqui vai ser usado para ver cálculos de terremotos. Não é esse E que é padronizado. Cada formato de E tem um significado. Beleza. Então só para a gente dar uma praticada aqui rápida. Vou colocar alguns aqui e eu vou dar aí uns segundinhos para vocês darem umas pensadas. Então, por exemplo, 5 meios em relação ao conjunto Z, o 3,8 em relação ao conjunto Q, o 3 raiz de 3 em relação ao conjunto I, que é o dos irracionais, e o 9,4 em relação aos reais. No mais um, porque vocês estão com saudade da escola, tenho certeza. O 3 negativo em relação ao número, ao conjunto, vou colocar aqui o conjunto Q. Beleza. Um tempinho aí para vocês fazerem. 10, 9, 8, sem pressão, gente. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diferente da aula, vocês têm a opção de pausar o vídeo. Então vocês têm o poder de me parar aqui, gente. Na aula não tem, né? Mas beleza. Eu sei que vocês pausaram o vídeo sem pressão. E aí vamos corrigir, ó. 5 meios pertence ao Z. A gente tem que lembrar, o Z é o conjunto que entra número positivo, negativo e o zero. Só números inteiros. Aqui é uma fração. Então esse cara não pertence ao conjunto Z. 3,8 em relação ao conjunto Q, que é dos racionais.
3,8 é um número racional. Vamos ver. Racional entra positivo, negativo, zero, fração, dízima periódica e decimal. Decimal é número com vírgula. Então esse cara pertence. Só lembrando de novo, decimal quer dizer número com vírgula. Não é decimal, cair sim, é decimal número com vírgula, um termo científico. Raiz quadrada de 3. Primeiro, ó, essa raiz quadrada tem um valor exato? Por exemplo, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 16 é 4. Não. Ela é uma raiz não exata. E a raiz não exata entra nos irracionais. Então esse número pertence aos irracionais. 9,4 pertence ou não pertence aos reais? Lembrando, a reais entra tudo, gente. Só não entra a raiz quadrada de número negativo, que a gente vai ver depois ainda uma observação disso aí. Se entra tudo, logicamente pertence. E o menos 3 os racionais. Racional é positivo, negativo, zero, lá, tudo que a gente já viu. Então pertence também. Então, ao invés de ficar escrevendo está dentro, está dentro, está dentro, a gente tem um símbolo de pertence que facilita muito a vida da gente. Tá, primeiros dois símbolos que a gente viu então. O símbolo, vou até escrever aqui de novo, é importante isso, de pertence. E o símbolo de não pertence. Não pertence. Gente, vocês não acham que é a minha cara esbarrar aqui nessa caneca e quebrar? É a minha cara, vocês não acham? Vocês que me conhecem sabem que eu derrubo caneca, mesa, tudo. Minha cara derrubar. Mas beleza, tem esses símbolos aí. Agora um que geralmente dá um pouquinho de confusão, e é aí que os vestibulares atacam, e a gente vai atacar aqui agora. E se eu tivesse isso aqui, gente? Situação polêmica. Põe na tela pra mim. Então, beleza, situação polêmica. E se eu tivesse, por exemplo, isso aqui? O conjunto dos naturais, eu quero saber se ele está dentro do conjunto dos inteiros. Lembrando, ó, vou até colocar aqui a observação. Naturais entra o positivo e o zero. Vou colocar aqui alternada a cor, gente, porque a gente gosta de uma cor bonita. Zero, negativo e positivo é o que entra nos inteiros. Aí a pergunta que a minha plateia pode responder. Os naturais, ó, os naturais são formados pelo zero e pelo positivo. Beleza. Os inteiros são formados pelo zero, negativo e positivo. Beleza. Posso dizer que o conjunto dos naturais, lembrando, que é composto por zero e positivo, está dentro do conjunto dos inteiros? Ó, lembrando, natural é zero e positivo, inteiro, zero, positivo e negativo. Posso dizer que esse conjunto inteiro está dentro do Z? Sim, professor Tiago! Tá, e aí a primeira reação nossa é falar, os naturais pertencem ao Z. Falhou, dançou, lascou. Creu na gente, igual eu falo na aula, creu na gente. Por quê? Se eu tivesse isso aqui, ó, vou usar o mesmo exemplo. O 4 em relação aos naturais. O 4 pertence aos naturais. Afirmação correta. Naturais pertencem aos inteiros. Pam! Erro. Por quê? A gente tem que analisar sempre o primeiro cara. Ó, esse primeiro cara aqui, ele é um conjunto inteiro ou é só um elemento? Ó, conjunto dos naturais. Então esse cara aqui, ó, vou até colocar de vermelho. Conjunto. Esse primeiro cara é um conjunto. E agora o 4. 4 é um conjunto inteiro de números ou é só um elemento? Ó, um elemento. 4 é um elemento só. Então esse cara é um elemento. E aí existe uma regra para diferenciar os dois. Quando é elemento, a gente usa o pertence ou o não pertence, que a gente acabou de ver. Beleza. Elemento usa o pertence ou não pertence. Agora, se for conjunto, a gente só pode usar esses dois símbolos aqui, ó. Por enquanto, lembrando, vai ter mais dois depois. Que é o está contido ou o não está contido. Essa barra quer dizer não. Por isso, quando tá lá, você vai estacionar e tem uma barra, é proibido estacionar, gente. Experiência própria, dá multa. Então, não está contido. Produção, a caneca está atrapalhando de enxergar? Mas se eu tomar água da minha linda caneca, gente. Água da torneira. Filtrada. Beleza. Então, se o primeiro cara é um elemento, usa o pertence ou não pertence.
Se o primeiro cara é um conjunto inteiro, usa o contido ou não está contido. Então é o seguinte, o N, desculpa, ele é um conjunto. Então se ele é um conjunto, eu só posso usar um desses dois caras. Então o N está inteiro dentro do Z? Inteirinho. Ó, tá, então ele está contido dentro do Z. E o 4 está contido no N? Não, 4 é elemento, então é o pertence. Pô, Thiago, como que eu vou decorar isso? Aqueles macetezinhos tontos, mas que ajuda a gente, ó. Conjunto começa com a letra C. E o C, ó, lembra esse símbolo aqui. Elemento começa com a letra E, que lembra o símbolo do pertence. Então, se é um conjunto, usa o C, só que tem que ser um C um pouquinho mais comprido. Porque futuramente a gente vai ver esse outro conjunto que chama complexo. E aí pode ser que confunda vocês. Tá, e se eu quisesse saber, por exemplo, ó, o conjunto Z está dentro do N? Lembrando, só com esses símbolos que a gente sabe, que tem um outro símbolo ainda. O conjunto Z, que é zero, negativo e positivo, ele está dentro dos naturais? Ó, o zero tá, o positivo tá, mas o negativo não rola. Então esse conjunto Z não está dentro ou não está contido nos naturais. Futuramente vai ter mais dois símbolos, gente, que é o contém, que a gente já é o contém e o não contém. Ops, tem uma falha aqui, o contém e o não contém que a gente vai ver futuramente. Mas beleza, essa parte aqui tranquilinha, vamos a alguns exemplozinhos para vocês praticarem aí na sua house. Então bora lá, pagando com cuidado, gente, que eu tô com medo de estragar essa pintura aqui que vocês não têm ideia. Então se tivesse, por exemplo, ó, esse carinha aqui, ó, o conjunto I dentro do conjunto N, o número 8 negativo dentro do conjunto N, o número 9 na raiz, pegadinha do Thiago, dentro dos naturais. E aí fosse para a gente usar o pertence, o não pertence, o está contido ou o não está contido. Então tem o símbolo de pertence, não pertence, está contido ou não está contido. Tempo. Vocês podem parar o vídeo, não precisa pedir tempo, né? Então beleza, o conjunto I, o irracionais, que é a dízima não periódica, raiz não exata e o número π. Ele está dentro dos naturais, que entra o zero e o positivo? Não, não está inteiro dentro. Só que eu tenho que ver qual desses símbolos eu não uso. Se não está dentro, é um desses dois. Aí eu analiso, ó. Sempre analiso o primeiro cara. O I é um conjunto ou é um número? Isso aí, tenho certeza que vocês acertaram. De conjunto. Se é um conjunto, eu vou usar o não está contido. Esse cara não está contido. Agora o 8 negativo dentro dos naturais. Ó, 8 negativo dentro dos naturais. Primeiro, ó, se o 8 negativo é um elemento, só posso usar um desses dois. Tá, mas o negativo não entra no conjunto dos naturais, então ele não pertence. Agora é a hora do mata-mata. Raiz quadrada de 9 pertence aos naturais? Lembrando, naturais é um conjunto numérico que entra zero e positivo. O que vocês acham aí, gente? Entra. Pô, professor, mas raiz quadrada não entra. Analisa, gente. Raiz quadrada do 9. Ela tem um valor exato. A raiz quadrada de 9 é 3. E é um 3 positivo. E esse... Nossa, ficou parecendo uma esfera do dragão, gente. E esse 3 positivo entra nos números naturais. Então esse cara pertence ao conjunto dos números naturais. Beleza, gente? Vamos à nossa próxima evolução. Lembrando, estou indo devagarzinho com a matéria, dando uma retomada nas partes fáceis, já que eu vou dar uma tiaguizada no negócio. Duas evoluções que a gente precisa ainda. E se eu quisesse, por exemplo, já que a gente está trabalhando com conjuntos, pegar lá um pouquinho o conjunto dos racionais. Vamos pegar os racionais, que ele é um pouquinho mais delicado. Se eu tivesse, por exemplo, que transformar, vou até escrever aqui, ó, transformar decimal, vou começar com uma fração para ficar mais fácil. Fração em decimal. Beleza, transformar a fração em decimal. Isso aqui a gente já viu em algumas aulas. Mas se eu tivesse, por exemplo, a fração 17 oitavos. Como que eu vou transformar essa fração em decimal? Fácil, a gente já fez isso em aula. Só dividir o de cima pelo de baixo. Ó, 17 dividido pelo 8. Ó, vai ser 8 vezes 1, que dá 8. E aí 17 era 8, sobra 9. Pô, e agora? Empresta o zero e vai a vírgula. E aí 8 vezes quanto para chegar no 90? É isso?
quanto? Ó, e ó, de cara tem erro aí. Qual? Vou dar um tempinho aí pra vocês. Agora não dá pra eu dar ponto positivo, né? Qual seria o erro? Certeza que você acertou aí na sua casa. Certeza. Pô, professor, é o 2 que chega mais perto. Tem certeza que vocês pegaram. Beleza, que tá 16 e sobra 1. Tá, vou emprestar o 0 e vírgula. Agora, vou fazer sem erro agora pra gente não perder tempo. 8 vezes 1 que dá 8 e sobra 2. Tá, vai ser o 20. Aí 8 vezes quanto? 8 vezes 2 que dá 16. Pô, pro padrão nosso, assim, padrão vestibular, 2 números após a vírgula já pode parar. Mas quem quiser continuar à vontade. Então esse cara aqui, na forma decimal, é o 2,12. Quem quiser continuar vai dar um número exato. Quem quiser, inclusive, colocar aquela resposta aproximada, esse é o símbolo de aproximado, porque eu não usei o número exato inteirinho, à vontade, gente, vocês que mandam. Beleza. Então, transformar a fração em decimal é só dividir. Ah, quero transformar o 9 quartos em decimal. Pega o 9 e divide pelo 4. Quero transformar o menos 16 sétimos em decimal. Pega o menos 16 e divide pelo 7. Pô, o que esse sinal vai interferir? Que vai ser uma resposta negativa. Belezura, gente? Caiu a tampinha da minha caneta? Vou pegar. Não estou cansando. Consegui pegar. Tá, e se fosse o contrário, que geralmente é um pouquinho mais legal? E se fosse transformar agora um número decimal em fração? Agora eu quero transformar um decimal em fração. E aí vocês devem estar se perguntando: pô, Thiago, e as dízimas periódicas? Calma que a gente vai ver daqui a pouco, gente. Então eu quero transformar um decimal em fração. Decimal, por exemplo, o 1,4. Beleza, como que eu transformo esse cara em fração? Seguinte, tira a vírgula. Se eu tirar a vírgula, que número sobrou? 1 quarto, sobrou 14. Beleza, como eu quero fração, vou colocar um traço. Quantas vírgulas você tampou? Tampou uma vírgula. Você tampou uma vírgula, eu vou colocar o número 1. E agora a regra é a seguinte: para cada número após a vírgula, que a gente chama de casa decimal, você vai acrescentar um zero. Então, ó, um número após a vírgula, acrescenta um zero. Beleza, só que eu ainda tenho que ver. Vou retomar antes da gente continuar. Tampa a vírgula. Sobrou 14. Como você tampou uma vírgula, coloca o número 1. Se eu tivesse dois números após a vírgula, eu colocaria dois zeros. Tem um zero só porque é um número após a vírgula. Mas dá para simplificar essa doidona. Se eu simplificar, 14 por 2 dá 7, 10 por 2 dá 5. Beleza. Chegou na fração irredutível, irresistível que a gente brinca em sala. Fechou, matou esse carinha aqui, já era. Tranquilinho por enquanto, né, gente? Mas beleza, e se eu quisesse continuar isso aí, tem como? Por enquanto, não. Mas tem como eu conferir. Como que eu vou conferir esse cara? Se eu dividir o 7 por 5, você pode até fazer na sua calculadora aí. Divide 7 por 5. Eu vou fazer aqui na mão pra gente ter certeza. 7 por 5. Ó. Vai dar uma vez, que dá 5 e sobra 2. Vou emprestar o 0 e vírgula. 5 vezes 4, que dá 20 e zerou. Então, 7 dividido por 5, 1,4. Uau! Ou seja, a gente transformou o decimal em fração. Se eu quiser fazer o processo inverso, para estar certo, tem que voltar no decimal original nosso. Vou fazer mais um aqui só para a gente ter uma certeza. Vou pegar, por exemplo, 1,08, vai. Vou pegar um facinho. Para transformar essa fração, esse decimal em fração. Primeiro, tampa a vírgula. Sobrou que número? Ó, 108. Tampei uma vírgula, coloco o número 1. Quantos números tinham só após a vírgula? Após. 2 números, acrescento 2 zeros. E aí eu vou ver se essa fração está irredutível. Ó, o numerador e o denominador são pares. Dá para simplificar por 2. E eu vou simplificar. 108 por 2 dá 54. 100 por 2 dá 50. Beleza, tá com cara de que dá para simplificar ainda. Ó, por 2, que as duas partes são pares, tanto o numerador quanto o denominador. Então, por 2 e por 2. 54 por 2 dá 27. 50 por 2 dá 25. E aí, chegamos na fração irredutível. Ou seja, esse 1,08 tem o mesmo valor de 27,25 avos. Só que um está escrito na forma de fração e o outro na forma de número decimal. E aí a gente transforma de um para outro. E aí,
terminado esse vídeo. Se você não entendeu, a gente manda comentários. A gente está aqui com o nosso Classroom disponível. Vou mandar daqui a pouco uma lista de exercícios, mas antes, qualquer dúvida, a gente manda aqui que a gente está à disposição. Só lembrando, sou mal pago para isso, gente. Obrigadão, gente. Valeu!